Olá pessoal, bem-vindos ao canal Encantamente. Eu sou Márcio Frizikowski, sou hipnoterapeuta e Master em Programação Neurolinguística. E o tema de hoje do nosso canal é uma pergunta muito frequente que muita gente me faz. Por que a hipnose é tão eficaz e tão rápida? Antes da gente entrar nesse assunto, eu vou pedir um favor, uma gentileza para vocês. Clica no curtir aqui, que isso nos motiva a produzir mais conteúdos de qualidade para vocês. Aproveita e já se inscreve no canal, aciona o sininho e assim, toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser avisado. Para a gente compreender por que a hipnose é tão eficaz e tão rápida, a gente precisa entender como funciona a nossa mente, mais especificamente em alguns aspectos. A nossa mente é dividida entre consciente e inconsciente. O consciente é a nossa parte de trabalho, é onde está localizada a nossa memória de trabalho, nossa memória temporária. E é o que nós utilizamos, por exemplo, nesse momento em que estamos assistindo a esse vídeo. O inconsciente é a parte da nossa mente que é responsável por um monte de atividades implícitas, como a nossa respiração, a gente andar. Imagine, a gente não fica pensando um pé, outro pé, outro pé, outro pé, manter em equilíbrio, movimento. Não, a gente realiza isso de forma implícita, através do nosso inconsciente. Entre o nosso consciente e o nosso inconsciente existe uma barreira, que nós chamamos de barreira crítica. E a principal função dessa barreira é filtrar, é analisar, é fazer uma crítica entre todas as percepções. Tudo o que a gente vê no nosso nível consciente, tudo que a gente escuta, sente, cheira, os sabores, tudo isso, todas as nossas percepções, ele filtra para mandar para o nosso inconsciente e para a nossa memória permanente. O que acontece por conta dessa barreira crítica é que muitas das percepções que nós recebemos no nosso nível consciente são bloqueadas por essa barreira crítica e acabam não se efetivando como um registro na nossa mente, como uma memória permanente. Um exemplo disso é uma crença limitante, algo que a pessoa acredita que não é capaz de fazer. Por mais que você trabalhe no nível consciente com ela, a sua capacidade de fazer aquilo, que você dê exemplos, que você tenha bons argumentos, convencendo ela de que ela é capaz, essas percepções, essas mensagens, quando chegam na barreira crítica, na hora de serem transferidas para o nosso inconsciente, elas são bloqueadas. Por quê? Porque lá no nosso inconsciente existe uma série de argumentos contrários, desde o fato causador dessa crença limitante, até outros fatos que foram fortalecendo essa crença. E isso bloqueia a ação contrária, ou seja, é difícil modificar essa crença limitante que já está enraizada no nosso inconsciente. De forma exemplificativa, imagine que nós estamos num tribunal, em que o nosso consciente vem e traz um argumento forte, poderoso, a favor de uma situação, dizendo que você é capaz de realizar tal coisa, que você é realmente capacitado, você tem as habilidades e você pode fazer. Quando chega ali na barreira crítica, ela vai escutar o nosso inconsciente, a outra parte do julgamento. E o nosso inconsciente vai trazer o quê? Desde aquele fato gerador que causou a crença, até uma série de outros fatos que foram fortalecendo aquela crença e que são contrárias exatamente aos argumentos de que você é capaz. Qual a chance de você conseguir realmente uma transformação? Mudar a percepção da pessoa sobre tal situação? No nível consciente? Muito pequena. Isso explica o porquê abordagens tradicionais que trabalham no nível consciente demoram mais e têm uma eficácia menor no processo de transformação das pessoas. Até se consegue bons resultados, mas eles são mais demorados e menos eficazes. E aí está o grande segredo da hipnose. Em transe hipnótico, a gente trabalha a pessoa e a pessoa consegue trabalhar com o seu inconsciente. O transe hipnótico basicamente faz o quê? Ele reduz essa barreira crítica.
reduz esses filtros de seleção, ele amplia o foco exatamente naquele assunto que é o nosso objetivo, que é o tema do nosso debate, que é o que está se discutindo, e então fica muito mais fácil você pegar e colocar uma nova memória, um novo registro, uma nova percepção no inconsciente da pessoa. Voltando ao exemplo da crença limitante. A pessoa tem aquela crença, está lá, marcada no seu inconsciente, de forma indelével, fortalecida por vários eventos posteriores que alimentaram aquela crença, certo? Está lá no inconsciente. No transe hipnótico, você baixa a barreira crítica. Então a pessoa se torna mais suscetível. Qualquer sugestão que você der para ela vai ser mais fácil de ser assimilada. Ou própria sugestão que a pessoa criar, aí numa abordagem mais humanista e, na minha opinião, mais eficiente também, será muito mais fácil dela aceitar. Então, é muito mais fácil num primeiro momento você trabalhar com a pessoa, daí lembranças de fatos em que ela conseguiu realizar exatamente aquilo que ela não acreditava ser capaz. Ou, pelo menos, eventos similares que levem ao quê? A desestabilização daquela outra memória, em que as sinapses que estão formando aquela memória sintam fraquejar, elas comecem a se soltar. E aí foi dado o primeiro passo para a transformação, para a mudança. Veja só, no transe hipnótico, tudo isso está acontecendo no nível inconsciente da pessoa, ou seja, você não precisou passar por aquela barreira crítica, você não teve uma criticidade sobre a sugestão, sobre o argumento que você está dando, se ele é verdadeiro ou falso. Não houve aquela barreira crítica. Então você vai conseguir que ele crie uma sinapse e crie uma memória lá no inconsciente da pessoa diretamente, certo? Esse primeiro momento desestabiliza a memória contrária. Qual o passo seguinte? O passo seguinte está ligado a outro conceito de neurociência que se chama o princípio da musculatura neuronial. Pelo princípio da musculatura neuronial, as nossas sinapses se assemelham aos músculos, ou seja, quanto mais estimuladas, mais fortes e maiores elas se tornam. E o contrário também é verdadeiro. Sinapses pouco estimuladas enfraquecem e diminuem o espaço que elas ocupam na nossa mente. E isso é muito fantástico no processo de transformação. A gente viu já no primeiro momento que, ao colocar lá aquela memória, aquele registro que é contrário ao registro, à memória indesejada, a gente já causou o primeiro momento a desestabilização daquela memória. Seja uma crença, seja um trauma, seja qualquer tipo de percepção que a pessoa possa ter. Alguma sensação, ansiedade, medo, insegurança, pânico, qualquer coisa. Você fez o primeiro passo, que é a desestabilização. O passo seguinte é o quê? Estimular a sinapse que nos interessa, que contém a memória, que é relevante para nós, que contém o estado emocional que nós desejamos e, ao mesmo tempo, enfraquecer a sinapse oposta, que contém aquela memória, aquele registro indesejado que nós queremos esquecer. E como a hipnose pode atuar como ferramenta para fortalecer esse registro, essa memória, as sinapses ligadas ao estado desejado? Existe uma série de técnicas em hipnose que podem fortalecer isso. Por exemplo, existe uma técnica de posições perceptivas em que a pessoa vê os eventos que foram traumáticos ou que fortaleceram aquela sinapse indesejada, mas ela enxerga numa terceira posição, onde ela pode observar os seus erros e aprender com eles. Quando ela enxerga seus erros e aprende, ela está fortalecendo a outra sinapse, ela está desenvolvendo recursos, como agir em tal situação, como ela pode reagir, quais soluções ela tem à sua disposição para utilizar em determinadas situações. Estão compreendendo? Na posição perceptiva ainda é possível o quê? Que a pessoa entre, se associe aos personagens, a ela mesma, sentindo tudo que ela sentia no momento daquele evento, certo? Sentindo o que outras pessoas que estavam interagindo com ela naquele momento sentiam, e depois voltando para uma posição de terceira pessoa, trazendo todas essas informações para desenvolver recursos,
soluções de qual a melhor forma de agir nessas situações. Então ela cria soluções. Ao criar soluções, ela fortalece a sinapse relacionada ao estado desejado. Lembrando que tudo isso acontece sempre diretamente no nível inconsciente. A pessoa está em transe hipnótico e a barreira crítica dela está bem reduzida. Então, todas as sugestões que forem apresentadas têm uma chance muito grande de serem aceitas, sem crítica nenhuma. Isso é fantástico. Passado esse momento de desenvolvimento de recursos, chega o momento de criar experiências, de fortalecer as sinapses, de colocar esses recursos, essas novas capacidades, em prática. Aí nós vamos para um pequeno problema entre realidade, que é: qual a chance desses eventos se repetirem? Não são muito grandes. Eu precisaria de uma vida inteira no nível consciente para ter a quantidade de repetições necessárias para desestabilizar uma crença ou qualquer outro estado indesejado que se fortaleceu durante toda a minha vida. Mas aí está o grande pulo do gato da hipnose. Em transe hipnótico, a gente pode fazer isso tudo realizar única e exclusivamente na nossa mente. E aí você deve estar perguntando: tá, mas aí não é verdade. Meu amigo, outra questão importante. Para nossa mente, não existe distinção entre mentira e verdade. Quem faz essa distinção é a famosa barreira crítica. E eu vou provar isso para vocês agora. Com certeza você já assistiu um filme de terror e em algum momento levou um susto. Deu um grito, pulou da cadeira ou mesmo só deu uma tensionada no seu corpo. Por que você fez isso? Era um filme, não era verdade. Aí que está o segredo. Para sua mente em si, você não tem distinção entre mentira e verdade. No caso de um filme, principalmente se você estiver assistindo dentro de uma sala de cinema, você está com o foco concentrado e a sua barreira crítica foi bastante reduzida. Você está muito próximo de um estado de transe hipnótico. Ou seja, aquelas informações estão entrando quase que diretamente no seu inconsciente e promovendo as reações devidas. Você só se acalma do susto quando exatamente a sua barreira de criticidade, aquela sua parte crítica, racional, vem à tona e, opa, pera, é um filme, eu não preciso ficar com medo. Mas aí já é tarde, você já levou o susto. No transe hipnótico, a gente já viu que a gente reduz essa ação da barreira crítica. Então, nós podemos trabalhar com imagens e com ensaios mentais para fortalecer, para estimular novos recursos desenvolvidos. Qual o segredo? O segredo é mentalizar situações onde esses recursos possam ser aplicados e, com isso, fortalecer as sinapses e as memórias, os registros mentais relacionados a esses novos recursos. Com isso, eles passam a ser estimulados pelo princípio da musculatura neuronal. Eles ganham força, aumentam de tamanho e, em contrapartida, o estímulo oposto, que não está sendo estimulado, vai perder força e vai diminuir de tamanho. Acredito que ficou claro para vocês o porquê a hipnose é tão eficaz e consegue resultados tão rápidos. Como ela trabalha diretamente no nível inconsciente e ela não tem a intromissão, vamos chamar assim, de intromissão, naquela barreira crítica do nosso nível racional, ela consegue provocar as mudanças, criar novas memórias, criar novos padrões muito mais facilmente e de uma forma muito mais rápida. Ah, mas eu já fiz hipnose e não deu certo, ou os resultados não foram tão bons quanto eu esperava. Pode acontecer? Sim, porque existe um outro fator importante no resultado da hipnose, na sua eficácia e na sua velocidade, que é o fator de entrega do sujeito. Como eu disse, a barreira de criticidade ela é reduzida, mas ela permanece lá. Se a pessoa se entregar ao processo, se entregar ao transe, ela tiver uma grande conexão com o profissional, se ela se sentir bem com o processo de transformação, ela vai se permitir e vai conseguir resultados melhores. O que acontece é que muitas vezes muitas pessoas deixam aquela barreira crítica ligada, se auto-sabotando. E elas ficam criticando, não, mas não é isso, mas não é aquilo. Ou seja, ela nunca permitiu acesso ao seu inconsciente de verdade. E aí
é como ficar dando murro em ponta de faca. É como se trabalhasse única e exclusivamente no nível consciente. Então, o grande segredo é trabalhar no nível inconsciente e diminuir a barreira crítica. Isso só é possível se o sujeito que estiver permitindo entrar em transe hipnótico se sentir bem, se permitir, sentir confiança na pessoa que está facilitando o processo com ela. E aí entra outro ponto importante, que o grande responsável pela transformação não é o profissional de hipnose, não é o terapeuta, o transformador, o facilitador. Na verdade, o grande responsável é o próprio sujeito. O profissional, ele apenas ajuda, facilita, mas não tem como ajudar quem não se ajuda. Ficou claro para vocês? Que bom, pessoal. Fico feliz em contribuir e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, escrevam nos comentários, qualquer pergunta. Se tiverem sugestões de vídeo, ideias, aproveita. Clica no curtir, que isso motiva a gente a produzir mais vídeos de qualidades para vocês. Se inscreve no canal e aciona o sininho para ser avisado toda vez que entrar um vídeo novo. Obrigado pela atenção de vocês, agradeço de coração e até a próxima.